Advocacia de O recorrência. primeiro podcast que revela o poder do fixo mensal para crescer a sua advocacia. Eu sou Dani Botelho. Sou Gabriela Valdança. Legal, Gabi. Vamos lá, segundo episódio e de tantos outros dessa série, né? Sim. No último episódio, você comentou bastante sobre a tua transição, né? Sair da advocacia tradicional e tal. E eu, né? Conhecendo você como expert, conhecendo você aí na frente da Baldança... Tá. Sobre a Baldança Advocacia, né? Como líder de tantas advogadas e também à frente desse mercado digital. Qual foram os erros aí, né? Vou mostrar um pouquinho de bastidor? Vocês querem ver o bastidor? Vamos mostrar um pouquinho do bastidor? Sim. Quais foram os erros, né? Porque é legal, assim, e é uma das coisas que eu vejo no dia a dia, conversando com os advogados que, né, vêm nos procurar justamente nessa trajetória de conhecimento e tal. Eles olham você e olham você já... Pronto. Deu certo, né? Deu pronto. Para Gabriela é fácil, já tá lá. Fala um pouquinho como é que foi essa transição, né? Você comentou aí no último episódio, fazia a trabalhista ali e tal, depois pegou os primeiros clientes recorrentes, mas ainda um de cada área, ficou difícil, depois foi para a parte já nichada para o mercado digital. Que erros apareceram no meio do caminho, até para o pessoal entender que não é só aqui o front, mas tem um bastidor que eles também entendem que talvez possa acelerar e não errar, né? Sim. Ou melhor, não errar não, né? Ser mais fácil, né, de aprender, né? A gente está sempre aprendendo. Cara, Dani, tem vários erros que eu cometi e ainda cometo. Ok. Tá? Vários. E a gente não gosta muito disso, que não precisa errar para aprender, né? Eu acredito muito nisso, mas infelizmente quando eu cheguei, não tinha ninguém ainda nessa área. Então eu tive que errar bastante. Para acertar, para sair de um modelo tão tradicional, né, como a gente fala, para esse modelo de recorrência. Inclusive, hoje eu falei com o meu amigo, com o Fausto, lembra que liguei? Lembro. Falei com ele. E o Fausto, nós trabalhamos juntos durante um período. E ele me trouxe talvez um dos maiores insights, assim, quando eu comecei a entender um pouco sobre esse mercado. Ele acompanhou um pouco disso, porque nós trabalhávamos junto e eu queria contratá-lo para trabalhar para mim e ele queria ser meu sócio. E aí um dia ele me fez uma proposta de compra da empresa, de compra do Baldança. Acho que ele me ofereceu 30 mil na época. E eu já faturava isso por mês. Aí eu pensei, nossa, que displicente, que ofensivo. E daí eu lembro que eu comentei com um colega meu e ele falou assim, tá, mas e quanto vale a tua empresa? Eu falei, pois é. Ah, mas e quanto que tem de lucro? Quanto que tem de despesa? Como é que vai fazer para crescer? Qual que é a meta? Como que você vai fazer para escalar? Como que você vai treinar a equipe? E começaram a me fazer um monte de perguntas. E eu acho que, assim, o primeiro erro que eu cometi e o primeiro aprendizado que eu tive foi exatamente que um escritório de advocacia é uma empresa. Ele tem um valor de mercado, ele precisa ter uma visão, ele precisa ter missão, ele precisa ter valores, ele precisa ter cultura, ele precisa ter estrutura para crescimento. E aquilo foi muito impactante para mim, muito impactante. Foi um grande presente que o Fausto me deu quando ele me fez essa proposta, que eu fiquei indignada. Mas eu entendi que eu não estava sendo profissional com o meu escritório de advocacia. Eu penso que um dos grandes erros, eu vou falar de vários, que a gente comete na advocacia, é se intitular autônomo, né? E achar graça, achar bonito isso. Pensar que essa autonomia que a gente diz é liberdade. E, na verdade, quando a gente fala dessa autonomia, a gente não está falando de liberdade, porque a gente está preso no judiciário, a gente está preso no escritório, a gente está preso em prazos. Só que isso dentro de nós acaba gerando uma sensação de uma liberdade meio estranha, de um empreendedorismo meio mal feito, mal construído, uma falta de previsibilidade que tá tudo ok. O advogado, por exemplo, se eu perguntar para a maioria dos advogados, você pensa na sua previdência? A maioria dos advogados que tá mesmo advogando não pensa, a gente não tem esse tempo de pensar na carreira, na empresa. Então, eu acho que o primeiro erro corrigível é esse.
É você pensar... E eu já tinha CNPJ, já emitia notas fiscais. Então, a minha parte fiscal sempre foi excelente. Contábil também, eu sempre soube qual que era o meu faturamento. Mas assim, quanto que eu precisava crescer, a cada quantos clientes contratar pessoas, como treinar, como fazer esse crescimento, eu acho que foi um momento bem emblemático, assim. E quando eu converso com os meus alunos, eu vejo que muitos deles ainda atuam de uma forma autônoma. Ou seja, um pouco desorganizada, um pouco sem... Não vou dizer ambição para não ser grosseira, mas assim, sem direção, sabe? Um barco à deriva. Se entrar alguém entrou, se não entrar, não entrou. Se fizer 10 mil tá bom, mas se fizer 50 tá melhor ainda, mas às vezes vai dar só 3, sabe? Uma coisa assim que é insustentável emocionalmente. Como é que você vai sustentar a sua família? Como é que você vai ser uma mãe de família, um pai de família? Vai dar uma estrutura para os teus filhos, para as pessoas que vivem e dependem de você, se hoje você ganha, amanhã não. Se hoje você tá rico, amanhã você tá pobre. Se você não sabe onde você pode estar ano que vem. Então, é uma mentalidade da advocacia que precisa ser transformada. E eu tenho muita gratidão por ter aprendido isso meio cedo, assim, sabe? E isso me fez ter que tomar algumas medidas dentro do meu escritório para superar alguns outros erros, né? Então, por exemplo, outro erro que eu cometia era querer contratar pessoas, querer ter pessoas no meu time, para que eu não precisasse ficar tanto na operação, mas querer que essa pessoa tivesse todo o conhecimento que eu tenho. Então, eu vejo que nós, advogados, às vezes a gente espera do outro que ele tenha toda a trajetória de conhecimento que a gente construiu até hoje, sem dar para ele nenhum tipo de chão, de estrada. Então, até trazendo aqui uma analogia, outro dia eu participei de um programa que se chama Elo, que é do Eric Loureiro, que inclusive é nosso professor na pós-graduação de PNL. E a gente fez lá um experimento onde eu tinha que ficar de olhos vendados. Eu tinha que ficar de olhos vendados, então era assim. Dani no meio foi terrível. Eu sei, porque eu já passei por isso. Eu sei. Você tem que escolher. Se você não fala, se você não vê ou se você não mexe as mãos. Então, de acordo com a tua maior dificuldade, você escolhe a sua posição. Pra mim, é mais claro que eu, sem falar, também é difícil, né? Mas, cara, sem enxergar, eu acho que é uma deficiência muito grande, assim, de ferramenta para você usar. Aí eu me dispus, eu falei, eu vou sem ver nada. Então, era eu sem ver nada, com o braço amarrado, com uma pessoa que podia falar, mas não podia movimentar os braços, nenhum dos dois. E do outro lado dele, tinha uma pessoa que não podia falar. Então, assim, um não vê, um não se mexe, o outro que pode se mexer não fala. É terrível. E aí, nesse experimento, a gente tinha que almoçar. Então, tu imagina almoçar. Eu não tava vendo o que eu ia comer, eu não tava vendo pra onde eu tava indo. Como é que tu vai botar a comida na boca? Cadê a comida? Foi terrível. E a pessoa que tava do meu lado podia falar, mas não era muito forte dele, sabe? E aí eu dizia assim, tá, mas pra onde que a gente tá indo? Tá, mas e tem muita gente? Tem pouca gente? Como é que tá? Que comida que tem? Eu ficava fazendo um monte de perguntas. Mas o cara que podia me conduzir não estava me conduzindo. E eu sabia desde o começo quais eram as regras do jogo. Então, eu sabia que a gente ia andar naquele corredor lá, que a gente ia naquele restaurante lá, que a gente ia comer naquele mesmo buffet que eu já conhecia. Eu já tinha mapeado tudo o que ia acontecer. Mas eu entendi a necessidade de, além de saber como é uma petição inicial, como que é um contrato, como que é uma qualificação de partes, a gente sabe o modelo, a gente sabe o que precisa ser feito. Mas muitas vezes falta essa condução de alguém ao lado. Então, foi muito interessante esse experimento, porque eu entendi exatamente o que muitas vezes acontece nos escritórios de advocacia quando a gente contrata alguém. A pessoa fica sem direcionamento, a pessoa fica sem ter organização nenhuma. Você joga uma peça para ela que é um modelo, que está tudo escrito lá, mas ela não tem aquele chão.
E com isso, eu já perdi muitos bons colaboradores. Eu já tive pessoas maravilhosas na minha equipe que saíram me odiando. E não foi nenhuma nem duas, várias. Então, esse eu acho que também foi um erro que aconteceu comigo. E para suprir esse erro, o que a gente faz? Por exemplo, ter bons modelos no seu escritório é muito importante. Então, como você pretende entrar numa nova área se você não tem nenhuma base para passar para essa pessoa? Se você não tem nenhum modelo pronto, se você não tem nenhuma orientação. Então, você espera que você diga para a pessoa o quê? Faz um contrato de copywriter aí. Pô, da onde? Aí vem a sensação de que depois de tentar, se eu não fizer, não sai direito, né? Porque a pessoa não sabe o que fazer. E, aliás, você não conseguiu treiná-la. E essa pessoa fica se sentindo muito frustrada também, porque ela diz, putz, eu sou um pedaço de lixo, eu não sirvo pra nada, o que eu faço é ruim. E essa pessoa acaba tendo uma sensação com o trabalho que é reportado diretamente a você. Então, não é que ela odeia você, ela tá odiando o trabalho, mas é você que deu o trabalho, então pronto, ela te odeia. E isso acaba sendo um pouco complicado. Foi um grande erro que eu cometi também. Ô, Gabi, quando a gente começou a trabalhar junto, uma das coisas que mais me surpreendeu foi essa organização do escritório, né? Então, tinha mapeamento de todas as funções, atividades, sistema, enfim, tudo isso que, inclusive, tu transporta e a gente leva para dentro do método e que os advogados aqui, tem mais de 500 advogados que utilizam o método. Mas, assim, hoje, né, a Baldança, ela tem outros advogados, você é líder desses advogados e tal, mas boa parte dos nossos advogados aqui que estão nos vendo, eles provavelmente estão trabalhando sozinho ainda. Sim. Né? E tem uma coisa que eu quero trazer aqui, que um livro, inclusive, que eu gosto bastante, a Gabi sabe, que é o Mito do Empreendedor. A gente gosta de ler bastante, gente. E o mito fala o seguinte, independente de você ser sozinho, ou independente de você ter muitos funcionários, independente de você ter uma única sede ou ter várias outras filiais, você tem que ter essa organização para que isso seja replicável e seja organizado, né? Como é que você fez isso? Porque hoje você tem advogados. Como é que era quando você era sozinha? Você seguia esse mesmo padrão? Você demorou a entender que precisava de uma organização? Porque boas pessoas daqui... mas agora a Gabriela tem funcionários e tal. Você não saiu, não nasceu com esses funcionários, né, esses outros colaboradores, enfim, um monte de advogado. E talvez essa pessoa também enfrente essa barreira. Tipo, para ela é fácil falar hoje porque ela tem advogado, né, ajudando ela. Mas você saiu de um patamar que era só você sozinha. Como é que foi essa transição até acertar e até ajustar isso para que você pudesse ter funcionários? Bom, Dani, vamos lá. Vamos começar no dia 21 de dezembro de 2017? Cabrum! Catapleu! É isso. Então, nesse dia emblemático que você é advogado sabe, que é o primeiro dia de recesso forense do ano, eu fui demitida. Eu fui demitida do escritório que eu trabalhava, um escritório familiar. Trabalhava com minha mãe, ela tinha alguns outros colaboradores, mas eu era definitivamente um braço bem forte dentro do escritório dela. E já estava num momento de frustração lá dentro, porque eu queria ser advogada, porque eu queria fazer minhas coisas, porque eu achava que estava tudo errado, eu queria fazer do meu jeito. E como uma boa mãe faz, né? Quando quer ver o crescimento de um filho, a minha mãe me empurrou com os 2 pés para fora do ninho. Voa. Voa. E eu achei, Dani, que eu fosse cair, tá? Eu achei que eu não tivesse asa para bater, não, tá? Porque eu saí de lá sem 13º. A minha mãe tinha até medo que eu entrasse com uma trabalhista contra ela. Eu podia, agora já prescreveu, tá? Fica tranquila, dona Cláudia, tá tudo certo. Mas, assim, não tinha 13º, não tinha fundo de garantia, não tinha nada, assim. E o meu salário era deste tamanho, né? Então, assim, eu ganhava muito pouco. E eu já tinha meus custos fixos e tal, então eu não tinha nada guardado, não tinha dinheiro nenhum. Minha administração de dinheiro era ruim à época. E a minha mãe me empurrou para fora do ninho e eu falei, caraca, agora o que eu vou fazer da minha vida? E eu entrei praticamente em depressão, assim, sabe? Eu engordei um monte. Tava atravessando, depois eu atravessei logo na sequência um momento muito difícil na minha vida, pessoal, né? E tudo isso, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer agora da minha vida? Para você que é autônomo,
que de repente trabalha num escritório de advocacia, que de repente está trabalhando em outra área, que de repente está fazendo Uber, que de repente está fazendo bico, que está fazendo outras coisas para sobreviver, não fique envergonhado. Muitas vezes a gente precisa passar por esses momentos para se fortalecer. E aí, cara, eu subloquei a minha casa, eu fiz lá um Airbnb, morava em Floripa, então para alugar lá, ganhar um dinheirinho extra, porque eu tinha medo de passar fome. Normal, assim, né? E aí eu atendia em cafés. E aí eu fui atendendo num café que eu imprimia numa lan house as procurações, com a parte para preencher na caneta. Eu já deixava impresso o contrato de honorários também com a parte para preencher na caneta. Eu ia encontrar a pessoa com o notebook que a minha mãe tinha me dado lá do escritório, que não era nem meu. E eu ia nos cafés, eu encontrava as pessoas na rua, eu me cadastrei no Jus Brasil. Então eu procurava lá alguns casos, multa de trânsito, cachaceiro que tinha sido parado pela polícia. Era eu que ia lá fazer a defesa, entendeu? Então, assim, eu fiz de tudo um pouco. E eu atendi as pessoas na rua e tal. Depois é que eu comprei uma impressora no OLX. Mas uma impressora, aquela desgraçada, aquela impressora do inferno. Não funcionava. Toda vez não funcionava aquele inferno daquela impressora. Mas aí eu atendi as pessoas na sala da minha casa. Então, eu tirei o sofá da sala, peguei a minha mesa de comer, virei ela e se transformou numa mesa de atendimento. Eu atendi as pessoas no meu apartamentozinho, de um prédio residencial de 4 andares, numa rua residencial, lá em Florianópolis. E assim fui até que eu consegui alugar minha pequena salinha. Então, assim, eu não comecei com um escritório. Eu não comecei com clientes fixos, né? Eu comecei com o que dava, achando cliente na internet. Já achava cliente na internet em 2017 para 2018. Tem advogado que hoje ainda não produz conteúdo, não tá nem no Google. Então, assim, eu me esforcei porque eu precisava comer. E eu lembro que eu fui numa terapeuta na época e ela falou assim, Gabriela, você precisa ter mais experiência. Quem sabe vai trabalhar de empregado para outros escritórios, para ver e tal. E eu pensei comigo mesma, sabe quando que eu vou trabalhar para outra pessoa? Porque quem trabalha com familiar sabe. Nada pode ser mais agressivo do que você desafiador do que você trabalhar com família. Porque ali do outro lado é a tua mãe, entendeu? Ela limpou tua bunda, de repente tu tá lá, já é adulto e tá trabalhando com ela. É difícil essa desconexão. E tem muitos advogados alunos meus que também trabalham em escritórios familiares. E que não tem essa coragem, que eu também não tive. Eu fui mandada embora, eu não pedi demissão. Eu também não tive. E para você fazer o seu próprio escritório, né? Então, eu fui começando muito do zero, com muito pouca coisa. Aluguei uma salinha, o dono da sala me ajudou, todo mundo dava uma ajuda para eu poder crescer. E eu penso que cada um de nós tem o seu próprio método de atendimento. A gente vai desenvolvendo com habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida, né? Então, eu sempre tive uma metodologia de atendimento, de fechamento de contrato. E essa ficha, Dani, caiu quando eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo. Não vamos fazer nomes, mas foi a primeira advogada que eu contratei para trabalhar comigo. Lá, quando eu trabalhava em Barreiros ainda. E aí ela tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas, ela tinha dificuldade de fazer atendimento. E ela trabalhou 1, 2, 3 meses comigo, não me lembro quanto tempo. E aí ela saiu e ela disse assim, agora eu entendi como você faz. Você primeiro se conecta, depois você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo outro e depois não sei o quê. Agora eu posso fazer sozinha. E foi embora. E foi embora. Ela e uma outra advogada que trabalhavam comigo me deixaram super na mão, inclusive. Mas, enfim, aprendi isso com ela. Então, a metodologia foi muito de trabalhar na prática mesmo, de atendimento e tudo mais. E depois eu fui construindo esse método, porque começaram a chegar pessoas, como, por exemplo, o Fausto, que eu contei no outro podcast. Foram chegando novos advogados, novas pessoas. E eu fui tendo que trazer uma organização dentro do escritório. Então, eu tive que fazer um manual. Eu tive que organizar um sistema, eu tive que fazer modelos. E aí, nesse período, você começou a fazer esses modelos e estava sozinha?
Sozinha. Então, assim, não tem essa de estar fazendo porque teve tinha advogado já trabalhando com você e tal. Nada, eu que tive Você que fazer foi todos se auto-organizando para poder Pra entender ou atender os clientes que até então estavam chegando aí. Os meus modelos já foram revisados, Aham. né? Já tive ajuda de outros advogados hoje para revisar eles, Uhum. mas os modelos mesmo, quem fez a base fui eu. Uhum. Então, hoje, de vez em quando eu sento para revisar uma peça no escritório, eu bato o olho, eu já sei se tá faltando uma cláusula, alguma coisa, que fui eu que fiz eles. Uhum. E eu fiz absoluto do absoluto zero. Não tinha nada antes, né? Então, eu fui construindo esse background Aham. de modelos material. e de material para poder estruturar o meu próprio escritório. Eu não sei quem tá ouvindo a gente, mas eu sou uma advogada cara, gosto de coisas boas. E eu penso que às vezes a gente tem que fazer um esforço de organização se a gente quer crescer, né? Foi o que eu fiz. Então, essa foi uma das dores lá que você, mesmo antes de ter, né, pensar em ter novos advogados ou advogados trabalhando com você, você precisou se organizar. E a outra pergunta que fica é, eu preciso disso, né? O advogado precisa ter toda essa organização só pensando em crescer o escritório para ter advogados, ou tu acredita que é uma necessidade dele mesmo se ele trabalha sozinho? Vamos lá. Eu penso que o advogado precisa se organizar de qualquer jeito, não adianta. Até sozinho, sabe? Para você otimizar seu tempo. Não tem como, você precisa ter um método de trabalho. A não ser que você não queira ser ninguém na vida. Te pouparia tempo também se tu tivesse isso organizado antes, né? Se tivesse outra Gabriela... É que na época não tinha como, okay. entendeu? Não tinha como, não tinha um pack de contratos para eu comprar. Não tinha uma base de modelos para eu me Não nutrir. tinha um ferramental Não ali tinha para só olhar entendeu? para um segmento que você entende que tem demanda e poderia... Eu tive que construir do zero. Eu sempre digo assim, Dani, qualquer advogado consegue ter sucesso com a advocacia. Qualquer advogado consegue construir a mesma trajetória que eu construí. Qualquer advogado consegue. Não tem nada de hiper elaborado, de difícil. Meu QI provavelmente é abaixo da média, sabe? Eu nunca fui aquela aluna exemplar. Não tem nada em mim que um advogado que está assistindo a gente agora possa sentir que não tem ou que não é. Eu sou assim, a média da média da média da média, nada de excepcional. Mas o que acontece? Para você construir essa trajetória, você vai precisar cometer esses pequenos erros que eu cometi. Porque tem coisas que a gente vai testando. E esse teste, às vezes, dá muito certo, mas às vezes dá errado. Então, esse tempo de testar e alinhar e ajustar, testar, alinhar e ajustar, me fez, por exemplo, trocar de sistema 5 vezes. Cara, eu tive um prejuízo enorme. Me fez passar dentro do meu escritório mais de 28 advogados que já não estão mais. Isso é um prejuízo enorme. Sim. Me fez perder hoje, sei lá, eu poderia estar com quase 500 clientes. Eu perdi muitos clientes no meio dessa estrada porque não soube atender, porque não tinha método, porque não sabia manter eles dentro do escritório. Então, eu, inclusive, poderia estar muito mais à frente. Então, eu digo que o advogado, ele pode sim fazer sozinho. Se ele quiser acelerar, se ele quiser evitar fadiga, se ele quiser fazer de uma forma acelerada e crescer com mais rapidez e com menos erros e com menos frustração, porque é dor de estômago, né? Toda vez que você erra, existe uma hipercrítica muito grande, né? Eu cheguei a uma fase dentro do meu escritório que eu passava mal dentro do escritório, eu vomitava no banheiro do meu escritório de nervoso, porque não tinha ferramenta, não sabia o que fazer e me deparava com situações assim, cara, o que eu faço? Como que eu faço? Então, assim, se o advogado ele quer ter um método já pronto para seguir, é muito mais fácil você entrar dentro da metodologia de alguém que já fez o caminho que você quer trilhar, do que você começar do zero. Claro, de repente vai entrar lá, vai ver, putz, eu não gosto tanto assim disso, vou fazer um pouco diferente, né? Mas isso evita muito, muito, muito erro, né? Legal. Então, a gente mostrou um pouquinho desse bastidor, né? A organização e tal, então se organize. É legal a Gabi estar falando disso, né? Dessa organização pelo lado do advogado. Eu vou falar um pouquinho pelo lado do empresário, né? Eu conheci a Gabi e ela foi advogada. Me conheceu, me seduziu. A gente acabou se conhecendo e ela foi a advogada
da minha empresa, né? E por mais que entendesse a importância de um advogado, né, perto da empresa, perto, né, de um empresário, a gente às vezes não presta atenção nisso. E aí a Gabi chegou lá e falou assim, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso? É aquilo, né, me deixou espantado, na época meu sócio também. E é óbvio, a gente contratou a Baldança para ajudar-nos com várias questões. E o que fica aqui, e o que fica para mim, né, dos advogados e dessa trilha que a Gabi está falando aqui, fazendo, é que metodologia dá o incremento, né, essa metodologia dá o incremento com a base que o advogado já tem. Sim. Né? E aí outro livro que eu gosto bastante, eu sempre bato nisso, eu quero deixar registrado aqui, Pai Rico, Pai Pobre, a gente fala de, né, o Kiyosaki... Tu tá ganhando royalties, não pode ser, cara. Tu vai deixar algum link? Não, que assim, uma das coisas, e você, advogado que está escutando a gente, sabe disso, uma das coisas que deixa você triste e frustrado é que às vezes você não é reconhecido. É ou não é? É. Então a gente sabe do bastidor do advogado que ele sente isso, tipo, porra, estudei anos, estou aqui ralando e às vezes não tenho reconhecimento. E aí, olhando pelo lado do empresário, né, que como a Gabi no lado dela como advogado, com um time de advogados, o que eu olhei naquela situação? Eu falei, putz, é isso que o livro fala. E o livro fala de uma tríade que é muito bacana, que é, todo empresário que quer enriquecer, ele tem 3 pessoas em volta dele. Um bom corretor, um bom contador e, acredite, um bom advogado. Tem que ter. Tem que ter. Só qual é o problema? Qual é o grande problema? A gente, né, eu sempre vim de uma jornada do digital, a gente não consegue entender que existe advogado olhando para isso. Os advogados que vêm, né, que a gente tem no nosso posicionamento, são advogados comuns. Né, advogados que se posicionam de forma comum. E a gente jamais vai pensar que, putz, que advogado que eu vou conversar? Sim. Quem é o advogado que vai me ajudar a ser conselheiro? Quem é o advogado que vai cuidar de mim? E a Gabi, na metodologia, mostrou isso na raça, né? Tipo, toda essa jornada fez com que essa jornada ela se conectasse com o mercado digital e traz isso que vocês têm. E eu fico super orgulhoso, né, de trabalhar com a Gabi justamente por causa disso, porque mostra essa bagagem, essas histórias, né? Sim. Tipo, que vocês sabem olhar para onde a gente não está olhando. Sim. Vocês sabem olhar para onde a gente não consegue. Tipo, pô, aqui está teu ponto cego. Você está olhando para isso, aí quando a pessoa olha, tipo, como eu não vi isso? Então, essa bagagem, eu acredito que você precisa olhar para esse dia a dia, né? Teu, né? De estudo, de atendimento, de relacionamento. Olhe mais para isso que você vai entender depois e quem sabe seja reconhecido, né? Por um empresário do mercado digital, né? É verdade. Legal. E algo bem importante, primeiro que eu quero falar em defesa própria, que eu não peguei cliente, né? Sim. Você virou, eu monetizei um relacionamento. Eu não... Eu tava com essa piada presa. Senão eu não ia conseguir sem... Fica mal. Mas assim, vamos lá. O que é importante, Dani, que eu quero inclusive que os advogados entendam, é que eu não sugeri e opinei na sua empresa porque você tem um relacionamento íntimo comigo, né? Eu opinei e eu sugestionei coisas na sua empresa porque eu me preocupo com o empresário. E eu sei que muitos advogados, muitas vezes, veem. Eles conseguem enxergar que o cara tá errando, eles conseguem ver que a empresa tá indo para um caminho que não é legal, mas eles não se sentem no direito de opinar. Eles não se sentem com o espaço de trazer opiniões. Eles nunca se testaram. Porque o que acontece com a gente no judiciário? A gente não tem espaço de fala. A gente tem espaço de reprodução de tese, de jurisprudência, de lei e de construção de uma organização de ideias. A gente não tem espaço de trazer a nossa opinião. Eu não posso chegar num processo e dizer assim... Você está errando com a sua sexualidade. Você trouxe para casa uma mulher, está vivendo em união estável e pode ser que isso traga problemas para você. Eu não posso entrar na esfera pessoal quando eu estou falando de um processo. Então, o advogado está muito treinado para não entrar, não se mostrar como pessoa e não entrar na esfera pessoal do seu cliente. E é aí que ele perde. Porque quando você começa a entrar no pessoal do seu cliente, é exatamente quando ele começa a te ver como um conselheiro. É exatamente o momento que ele começa a te entender como um mentor.
É exatamente o momento que ele começa a te ver como alguém de valor, que tem fala, que tem espaço, que tem uma opinião que faz sentido, que deve ser ouvido e que verdadeiramente faz diferença dentro do seu negócio. Porque senão, contrato por contrato, meu amigo, você compra no Google, entende? Não precisa ter um advogado enchendo teu saco para fazer. Então, assim, proteção por proteção, a gente sabe. Se alguém quiser entrar como trabalhista, vai entrar. Se quiser processar, vai processar. Então, você advogado, o que você realmente está trazendo de benefício para dentro de uma empresa? Proteção jurídica é commodity. O que você está trazendo de modificação, mudança, insight na vida do teu cliente, que é esse empresário, e que precisa do teu olhar enquanto pessoa experiente, que não tem a inocência que muitas vezes um empresário tem, que está vendo todos os riscos e perigos e que pode trazer para ele um insight de proteção. Então, esse é o verdadeiro valor de um advogado dentro de uma empresa. Que legal. Eu reconheço o trabalho dos advogados e ainda mais agora no bastidor. Senão você não entra em casa. E assim, eu reconheço o trabalho dos advogados, é demais, assim, fez muito sentido por muitas coisas que eu já passei como negócio. E a gente participa de grupos de negócio, né? Sim. E o que eu mais vejo no bastidor, que poucos advogados se tocam disso, é que grandes empresários, eles têm... Tá colado de tipo, ele sabe que o doutor fulano, ele tá sempre junto de uma tomada de decisão particular, assim. Com certeza. Aliás, particular, realmente, né? Literalmente da vida pessoal. Sim. E dos negócios. Sim. A ponto de, tipo, será que eu faço esse movimento? Ele tá sempre, né, lateral. Dando um suporte de entendimento, de razão, de legalidade, de risco, para que o empresário tenha uma estrutura para fazer uma tomada de decisão assertiva. Gabi, e na tua visão, o que precisa para quebrar isso? O que o advogado precisa para quebrar isso? Precisa começar a ver o valor em si próprio e acreditar que ele tem valor, que ele é uma pessoa de valor. Sem depender de alguém que reconheça? Não. Ele tem que começar a fazer esse primeiro movimento? Não, eu penso que ele tem que entender que a opinião dele é valorosa. Ele tem que começar a se ver como alguém de valor. Então, se eu me vejo como alguém de valor, alguém que tem boas ideias, alguém que pode contribuir, se eu acredito em mim como sendo uma pessoa de valor, eu sei que eu posso contribuir. E aí, quando eu falo, eu não tenho medo de desagradar, eu não tenho medo de estar certo ou de estar errado. Eu só tenho a certeza de que o meu papel ali é trazer essa orientação. E aí eu começo verdadeiramente a fazer sentido e fazer diferença na vida das pessoas. E a resposta está dentro de você. É mais ou menos por aí, sabe? É você acreditar no teu potencial, na tua expertise, nas tuas ideias, na tua intuição, na tua missão e fazer disso realidade dentro da tua advocacia. Legal, Gabi. Mais um episódio do nosso podcast aqui. Eu vou agora para os finalmente. Qual foi, Dani, seu maior insight de hoje? Meu maior insight é eu, né, na posição de empresário e tal, eu sempre acredito que o advogado ele faz diferença, assim como os outros dois, né, as outras duas profissões aqui, mas o advogado ele faz uma posição lateral que no sentido, será que eu estou olhando meu ponto cego de forma correta aqui? Será que não tem ninguém aqui que possa me ajudar? Acho que você precisa olhar para esse mercado, olhar para o mercado de negócio, olhar para o mercado de negócios digitais. Eu acredito que tem um bom reconhecimento aí para esse mercado dos advogados ajudarem esse público aí. E você, Gabi? Qual é o insight? Qual é a sacada do episódio de hoje? A sacada do episódio de hoje, Dani, é que exatamente o advogado ele precisa se fortalecer enquanto pessoa para poder fazer um bom trabalho como jurídico, se ver como empresário, acreditar em si próprio como pessoa, acreditar na sua opinião, acreditar nos seus insights, nas suas intuições e assim, se vendo como empresário, poder estar na mesma altura do empresário que está do outro lado, para poder ser reconhecido e fazer diferença na empresa dele. Legal. Gabi, e se as pessoas quiserem mandar pergunta, quiserem, né, te seguir, como é que é? Bom, pode
Sempre pode interagir comigo. Tem gente que tem vergonha de falar comigo no Instagram. Fala, criatura! Tô lá pra isso! Né? Entra lá no meu Instagram, Gabriela Baldança, conversa comigo, deixa aqui debaixo desse vídeo a sua dúvida, enfim, a sua pergunta. Traga pra gente insights para que a gente possa fazer outros conteúdos cada vez melhores, né? Legal. É isso. Então, Foi um vamos lá. prazer, Dani. Até a próxima. Até a próxima, gente. Falou! Tchau, tchau.